dia de muita alegria para o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, porque estamos entregando ao público a nossa Biblioteca Manuel Bonfim. É uma pena que essa entrega seja feita de forma virtual por causa do momento que estamos a viver. Mas vejam, com tanta tecnologia que existe no mundo, e com tanta possibilidade de acesso digital nas coisas, as bibliotecas físicas ainda continuam a ser muito importante. Aqui no Instituto nós temos duas bibliotecas. Uma é a geral e a outra nem era, na verdade, uma biblioteca, era uma seção sergipana, o espaço do autor sergipano. Na verdade, a seção era uma espécie de braço da biblioteca maior. E a maior tem o nome dos irmãos Dório. Na verdade, dos irmãos Rodrigues Dório, porque foram eles que doaram muita parte do acervo aqui existente na Biblioteca Geral. Mas o fato é que a seção mudou de cara. Ela quis virar gente grande e assumir seu papel na defesa da sergipanidade. E agora, claro, se virou gente grande, tem um nome. E o nome homenageia um grande sergipano, que é o Manuel Bonfim. Mas ela continua sendo o lugar que se fez guardiã da cultura sergipana, cumprindo até aquilo que Florentino Menezes sonhou quando sugeriu a criação do Instituto Histórico, que aqui tivesse um espaço onde o pensamento sergipano, através da palavra dos seus escritores, estivesse presente. E é isso. Manuel Bonfim diz que os símbolos são os elementos sobre os quais os poetas apoiam suas ideias. E o que é que a gente vê? A gente vê que nós estamos realmente por todos os autores sergipanos. E aqui a gente tem, por exemplo, Beatriz Torres Dantas, temos João Oliva, temos Tobias Barreto, temos também aqui o Ibaré Dantas, né? Temos também aqui Silvio Romero, né? E temos a primeira revista do Instituto Histórico, que data de 1913. O Instituto foi criado em 1912 e a revista já surge em 1913. E temos algumas raridades. Nós temos o perfil de Silvio Romero, né, que é uma obra rara, Silvio Romero em perfil. Temos também uma coisa muito importante, que é o passe-recado, que é resultado de uma contenda entre Silvio Romero e outros elementos culturais. Então, temos também uma obra preciosa, que é do nosso homenageado, o Manuel Bonfim, que se chama Pensar e Dizer. E vejam só de que forma tão bonita o nosso homenageado fala. A poesia é a plástica do pensamento, a ideia surgindo imediatamente das coisas e da vida, vibrando nas ondas do afeto com que se faz os poemas. E diz mais, o poeta, o verdadeiro poeta, em verso ou sem verso, julga e conhece sentindo. Mudando de feição, a antiga seção sergipana, que agora é Manuel Bonfim,
esse nome foi aprovado pela diretoria do Instituto. Por quê? Porque ele é um dos intelectuais mais importantes da nossa cultura sergipana. E o pequeno espaço da biblioteca, que antes era uma seção, foi reformado, o que vai permitir que agora não somente os usuários, né, os frequentadores, tenham um melhor atendimento, porque estamos instalando o sistema Biblivro. Mas é importante que todos saibam como foi que isto começou. Quando assumimos aqui a presidência do Instituto Histórico, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a seção sergipana. Pelo seu acervo, pela procura muito frequente de pesquisadores, de alunos, sobre os autores sergipanos, e decidimos que daríamos a ela uma nova feição. Sonhamos primeiro em mudar as estantes por um material mais moderno, mas quando fizemos o orçamento da mudança das estantes, nós vimos que nós não tínhamos condição. Era muito alto. E então pensamos em recuperar as estantes antigas e assim fizemos. Elas foram todas retiradas para serem novamente pintadas. E o que é que aconteceu como consequência disso? Percebemos que o piso tinha alguns lugares muito estragados. E quando chamamos um técnico para analisar, ficou comprovada a sua total destruição pela presença dos maiores inimigos de prédios antigos, que é o cupim. E o dilema: mudar o piso, não tínhamos mais os tacos iguais ao período, porque o Instituto tem mais de 80 anos de que foi construído esse prédio. Não encontramos. Resolvemos mudar mesmo, porque ou seria isso, ou teria que se passar cimento e ficar completamente fora do que seria uma biblioteca. Então, procuramos uma estrutura que não conseguisse agredir muito o prédio, já que ele é um prédio tombado. E assim foi feito. As paredes foram pintadas, as estantes antigas foram reaproveitadas e colocadas no lugar de novo, o piso foi mudado e todos os livros foram higienizados e foram classificados já pelo sistema do Biblivro. E no tempo da pandemia, que eu até brincando com uma coisa muito séria chamo de pandemônio, nós conseguimos, sem a presença dos pesquisadores, dos visitantes, porque o Instituto estava fechado para público, nós conseguimos então ir pouco a pouco, em cada mês, em cada momento, fazendo um pouco dessas mudanças programadas. E aguardando também os recursos que mensalmente estariam chegando dos sócios. E assim foi feito. E agora, a Manuel Bonfim, mesmo de forma modesta, como foi possível fazer com o recurso do próprio Instituto, terá um imenso prazer em receber os pesquisadores, os professores, os estudantes que aqui vêm em busca de conhecimento, de qual conhecimento ela é a guardiã, ou seja, o pensamento do autor sergipano, do pesquisador sergipano, do historiador sergipano, do literato sergipano. Então,
nós não podíamos deixar de festejar, mesmo tendo que fazer assim, com essa forma virtual. Então, convidamos nossos sócios mantenedores, convidamos os pesquisadores que frequentam a nossa sala de leitura, para mesmo de casa, acompanhar essa alegria que se torna real quando um jovem sergipano executa ao piano o hino sergipano, como forma de reafirmar para todos que este é o nosso território e que nele a palavra registra a história, a palavra trabalha com o imaginário e a palavra trabalha com a criação. Então, é normal que a gente diga: alegrai-os os sergipanos. É bom que todo sergipano saiba que o hino de Sergipe, ou seja, o hino sergipano, ele é o símbolo mais antigo do Estado. E na comemoração que foi feita em 1836 da emancipação política, ele foi tocado pela primeira vez. E ele vai estar presente na Biblioteca Manuel Bonfim. A sua história vai estar presente. Mas é preciso também que ele esteja presente na escola. E que as crianças possam cantar, como fazia há muitos anos, em 1914, na cartilha de Elias Montalvão. Está lá o livro. No livro está o hino sergipano, para que as crianças todas aprendessem a cantar a letra, e as professoras sabiam a música, o que era muito importante também. E ele faz parte da nossa história, dessa história que estamos a comemorar no bicentenário de Sergipe. Consideramos então importantes que, além disso, se fique também sabendo quem é esse patrono que deu nome a esta biblioteca, que antes era uma seção e agora se torna adulta. Quem era esse patrono? Quem é que foi Manuel Bonfim?
na história de Sergipe. Então, a pessoa a quem destinamos essa missão de explicar não poderia ser outra senão a professora Terezinha Alves de Oliva. Não somente porque é a oradora oficial do Instituto Histórico, mas principalmente porque Manuel Bonfim é objeto de suas pesquisas. Olá, quero cumprimentar os que estão me assistindo e cumprimentar a presidente, a diretoria e os sócios do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Estamos implantando a Biblioteca Manuel Bonfim. E eu não vim aqui para justificar esta homenagem. Vim para falar da alegria do Instituto Histórico e minha pessoal de ter uma biblioteca com o nome de Manuel Bonfim. Trata-se da seção sergipana da biblioteca do Instituto, que era assim chamada, a Sergipana, mas que agora se torna uma biblioteca autônoma, individualizada, e que recebe o nome de Manuel Bonfim. Manuel Bonfim dispensa justificativas para receber a homenagem, mas ele é um autor pouco conhecido, apesar da grande importância que tem. Então, este é mais um motivo da alegria de o Instituto fazer esta homenagem. Porque Bonfim é um sergipano de Aracaju, nascido na Avenida Rio Branco, em 1868, exatamente no mês de agosto. E é no mês de agosto que a Biblioteca Manuel Bonfim é implantada. No mês também do aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que faz 108 anos. Bonfim é um homem da área dos livros. Ele escreveu 23 livros e ainda deixou obras inacabadas. Ele criou revistas, como a revista O Tico-Tico, de 1905, que é a primeira revista infantil do Brasil. Criou jornais e também colaborou em outras revistas e jornais pelo Brasil. De modo que a sua obra, além dos 23 livros de discursos e de artigos de jornal e de revistas, é uma obra que não apenas pensou o público a quem ele se dirigia, como pensou o Brasil. Manuel Bonfim é um dos intérpretes do Brasil. Ele se dedicou à educação sendo médico. Formado em medicina, estudou na Bahia e no Rio de Janeiro, onde terminou seu curso. Ele exerceu a profissão por um tempo, mas depois ele se dedicou inteiramente à educação. Como professor ou como gestor, porque ele foi diretor da maior instituição de ensino para a preparação de professores no Brasil, o Pedagogium, e foi diretor por muitos anos dessa instituição, lutou por ela, lutou por recursos, lutou pelo seu reconhecimento, implantou no Pedagogium o primeiro laboratório de medicina, de psicologia experimental do Brasil, dedicado principalmente aos testes de inteligência, e escreveu também sobre psicologia, sobre pedagogia, escreveu livros didáticos, exatamente pensando na juventude brasileira, livros didáticos que ele escreveu, alguns em parceria com o poeta Olavo Bilac, como o livro de leitura, um livro de composição, e o mais famoso deles, o Através do Brasil. Um livro escrito com Olavo Bilac, que é chamado Príncipe dos Poetas Brasileiros, e que teve 60 edições. A primeira é de 1910 e a última de 1962. No Através do Brasil, o estudante viajava, como o nome diz, através do Brasil, conhecendo o seu território, conhecendo a sua geografia, a sua história e também fazendo contato com os seus tipos humanos. Foi um livro famoso, adotado por escolas no Brasil inteiro, o Através do Brasil.
Mas ele escreveu também livros de zoologia e de botânica para a escola, além de obras de psicologia, que não foram apenas dirigidas à escola, mas que já foram discussões na área da psicologia, e os livros de interpretação do Brasil. Bonfim é um pensador social, daqueles que pensou o país no todo, na sua história, na sua geografia e nas suas perspectivas de futuro. Manuel Bonfim é o primeiro autor no Brasil a contestar a teoria da desigualdade inata das raças. Isso tem a maior importância. Ele foi, em 1903, para Paris, para travar conhecimento com um laboratório de psicologia, exatamente, de um francês que trabalhava na área, o Binet, e lá ele tomou conhecimento da maneira como os europeus viam a América do Sul. Primeiro, ele viu que os franceses denominavam essa parte do mundo de América Latina, como se ela fosse uma coisa só. E Manuel Bonfim sabia que havia uma diversidade muito grande no continente, não só pela sua formação, pela formação dos seus povos nativos, mas também pela colonização portuguesa ou espanhola. Mas isso tudo era fechado com o nome de América Latina. Então ele constrói a sua obra, que é a mais famosa, A América Latina, Males de Origem. Exatamente porque ele viu que os europeus consideravam essa América, que para eles era uma só, a América Latina, um lugar no mundo incapaz de alcançar o progresso. Naquela época se chamava desenvolvimento de progresso. E incapaz de alcançar o progresso por quê? Por causa da composição racial dos seus povos. A questão da teoria da desigualdade inata das raças predominava como se fosse uma teoria científica. Manuel Bonfim estuda essa teoria e vai desconstruí-la. É a primeira voz no Brasil a demonstrar que a teoria de que havia uma desigualdade inata das raças não era científica. Era muito mais uma ideologia a serviço do colonialismo e do imperialismo. Então, ele demonstra isso e constrói, ao contrário, a teoria do parasitismo social, mostrando que a dificuldade de que houvesse desenvolvimento na América Latina estava muito mais ligada à exploração colonial, que ele chamava de parasitismo, porque os colonizadores foram vistos como alguém que sugava a seiva, assim como uma planta que se hospeda em outra suga a sua seiva. Sugava a seiva dos habitantes da América do Sul, impedindo que esses habitantes desenvolvessem as suas capacidades. Ele mostra que a colonização destruiu os saberes construídos pelas populações americanas, estabeleceu aqui um genocídio, destruiu o meio ambiente, ele fala nisso também. Então, ele vê que a única possibilidade dessas populações conseguirem alcançar o progresso era através da educação. Se havia alguma inferioridade nas populações da América Latina, essa inferioridade, que a gente colocaria entre aspas, não seria racial, mas seria a incapacidade de o Estado prover a educação dessas populações. Então, ele confia que a elite da América Latina, uma elite patriótica, veria esse problema e trataria de providenciar a educação das massas, que ele chama de educação popular. Por isso mesmo é que ele se dedica a escrever os livros didáticos que ele escreveu. Mais adiante, ele vai também escrever outros livros de interpretação do Brasil. O Brasil na América, que é quando ele fala de que quem ocupou o território americano, da América do Sul, foram os seus nativos ou foram os seus mestiços. Então, ele mostra o papel de brasileiros, por exemplo, na ocupação do território, no desbravamento do território, no conhecimento dos rios, dos
dos acidentes geográficos de modo geral. Depois ele estuda o Brasil na história. O Brasil na história é uma maneira de mostrar também como a nossa história foi deturpada e as nossas tradições também foram deturpadas, valorizando-se figuras na história que não eram as figuras do povo, muitas vezes líderes europeus, ao contrário dos líderes nacionais. E, finalmente, já doente, alquebrado por um câncer de próstata, que o fez submeter-se a 14 cirurgias, ele escreveu O Brasil Nação. É uma obra escrita no hospital, no meio das cirurgias que ele teve que fazer. E é, assim, uma obra volumosa, de mais de 600 páginas, na qual ele analisa as questões do Estado brasileiro. E aí, nessa obra, ele já perdeu a esperança de que uma elite patriótica se incomodasse com a educação popular. E acha que a solução para o Brasil seria uma revolução. Então, mas dessa revolução, ele não tira a possibilidade de a educação ter um papel importante, porque esse foi o seu objetivo de vida. Então, Manuel Bonfim é essa figura assim, solar, de um sergipano importantíssimo, que não se desligou de Sergipe. Por exemplo, quando ele escreve a América Latina, ele oferece a Sergipe, e diz a Sergipe, ao pedaço de terra americana em que eu nasci. Depois, em 1907, ele se candidatou e foi eleito deputado federal por Sergipe, na vaga criada com a morte de Fausto Cardoso. Então, ele manteve ligações com Sergipe, embora tendo atuado o tempo inteiro no Rio de Janeiro. O que é que acontece agora com essa instalação da Biblioteca Manuel Bonfim? O Instituto Histórico, na sua trajetória, elegeu uma tríade de sergipanos, dentre os mais importantes, que ele coloca como modelos de admiração, dignos de admiração e de orgulho dos sergipanos. Tobias Barreto, Fausto Cardoso e Silvio Romero. É a tríade do Instituto Histórico. Mas neste ano, que é o ano do bicentenário da nossa emancipação política, e nos 108 anos do Instituto Histórico, nós temos um quarto sergipano. Nós não vamos ter mais só a tríade oferecida ao nosso orgulho e à nossa admiração. Agora nós temos um quarteto. Quem chegar ao Instituto Histórico vai ter que se defrontar com a Biblioteca Manuel Bonfim, certamente consultar a Biblioteca Manuel Bonfim, e vai ter talvez curiosidade de conhecê-lo, de saber de algum aspecto da sua obra. O Instituto apresenta agora, então, esse quarteto que nos orgulha e que nos faz ter alegria e congratularmos com os sergipanos e com os membros do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Obrigada a todos. Então, senhores, fica muito claro por que a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe aprovou por unanimidade esta homenagem, de dar o nome de Manuel Bonfim à nossa biblioteca sergipana, para que ela hoje pudesse ser apresentada aos senhores. Contou, para isso, com a valiosa e contínua participação dos nossos estagiários, que eu considero a alma jovem do Instituto Histórico. Participaram eles de tudo, do desmonte do espaço, da higienização dos livros, da catalogação e da sua reorganização. Tudo aconteceu sob a competente orientação e a presença efetiva da professora Rosângela Soares, diretora da biblioteca e do arquivo do nosso instituto. Este trabalho de limpeza, organização, rearrumação da nossa biblioteca animou o período da pandemia, quando o Instituto esteve fechado para o público, mas atuante na preparação
da Manuel Bonfim. Então, este é um momento muito especial, em que celebramos a sua instalação e queremos convidar os nossos estagiários, Milena, Paulo, Glauco e Josi, para fazerem parte deste compromisso de entrega, quando a palavra sergipana é parte da nossa memória cultural. Senhores, esta é a Biblioteca Manuel Bonfim. E nada mais natural que seja a sua diretora que nos fale agora, explicando como tudo foi implantado nela. Professora, muito obrigada. Antes de falar como foi implantado as práticas de gestão no acervo, eu gostaria de dizer que houve a coparticipação das seguintes pessoas: a doutora Valéria Bari, coordenadora do curso de Biblioteconomia da UFES, a professora Aglaé Fontes, presidente do Instituto Histórico, o professor Luiz Fernando Sotelo e a diretoria do IHGSE. Ainda tem outra pessoa que eu gostaria de agradecer, que é Florentino Menezes. Antes de apresentar essas práticas da biblioteca, quero parabenizar Florentino Menezes e os 22 convidados que compareceram àquela primeira reunião, naquele 1912. Aquela reunião já se tratou da imaginação e da importância formadora do grande significado histórico e cultural da Casa de Sergipe. Foi esse grupo precursor que viu bem cedo a repercussão que causaria essa memória no futuro. Uma das propriedades muitíssimo importante na biblioteca é a informação. Essa foi a principal ideia de Florentino Menezes: guardar a informação, proteger a informação. Isso foi feito por ele. Mas antes mesmo da gente falar sobre biblioteca, eu gostaria de dizer que a biblioteca, para o senso comum, ela é uma coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres para estudo, leitura e consulta. É difícil que esteja num edifício, recinto, aonde ela se instalar, móvel ou, enfim. Eu tenho um móvel com livro na minha casa, para o senso comum é uma biblioteca, né? E é assim que é dito no dicionário de Aurélio. Vieram outros pensadores, né, para dizer que a biblioteca ela tem um número que você consegue coordenar, que você consegue gerenciar. A partir dos 500 títulos, fica difícil você gerenciar esses títulos. Então, você precisa de uma prática de biblioteconomia para que se faça entender e para que você recupere com facilidade essa informação. Que, com certeza, se você não tomar essa providência, ela será perdida. Então, aqui eu trago um conceito para poder sustentar o que a gente está conversando sobre biblioteca e vamos agora ter que vamos ter que trazer para essa nossa realidade uma coisa importantíssima, que é conhecer para gerenciar. Então, eu não posso, de forma alguma, sem conhecer o acervo, eu poder gerenciar nem implantar as práticas. Então, o que aconteceu é que, antes mesmo de começar o nosso trabalho, a gente procurou conhecer
né, conversar um pouco com a professora Aglaé para saber o que a gente tinha, quais eram as intenções, e daí a gente passou a fazer o diagnóstico. E eu costumo dizer que a gestão de um acervo, ele nos proporciona trabalhar o acumulado do passado e o presente, e também projetar o futuro. E assim nós conseguimos elaborar um diagnóstico e trazer tudo que a gente gostaria de implantar e o que foi implantado nela. Então, hoje, a Biblioteca Manuel Bonfim, ela tem o seu acervo automatizado, está na plataforma, no soft BibLivre, ainda offline, mas a gente já está providenciando colocá-lo no site hospedeiro para colocar para o mundo, né? E usamos os 3 módulos que o BibLivre disponibiliza. O da catalogação, que aí foi todo o tratamento da documentação. Em seguida, nós vamos usar a circulação, que são os empréstimos, consultas, enfim. E a administração, ele vai me proporcionar relatórios que vai facilitar o gerenciamento dessa biblioteca, desse acervo, né? As ferramentas adotadas foi a CDU, a Classificação Decimal Universal, o AACR2, já com as suas inovações, porque o BibLivre está trazendo algumas implementações, e aí já está trabalhando com a RDA. Ou seja, o AACR2, ele trabalhava o bibliográfico, o tratamento bibliográfico, mas ele não contemplava o online. Com a RDA, ele veio, se juntaram e foi fortalecer. Então, agora, nós podemos também trabalhar com o online. A tabela de cata, tudo isso vai gerar outros processos, né? Como a etiqueta, né? E aí a gente precisa, a classificação, né, e a catalogação, esse conjunto, ele me leva para uma construção da identificação visual, que hoje a gente já tem na nossa biblioteca, né? Que é a representação dos códigos de CDU com o código da catalogação e mais o código de autor, que é o CATA. O quantitativo, hoje, da Manuel Bonfim, ele está em 5.230 títulos, mas nós ainda estamos trabalhando. Claro que isso aqui, até o fechamento dele, ele vai crescer. E os exemplares, aí a gente duplica, né? Ele vai para 8.000 e alguma coisa já, certo? Então, nós temos também uma parte que foi tirada desse tratamento que foi feito, que são os livros que estão muito estragados, né? Eles precisam de um tratamento da restauração e de pequenos restauros. Então, nós temos 50 caixas, são documentos que foram tratados, estão catalogados na própria base BibLivre, e nós temos 1.427 títulos nessas caixas, que posteriormente nós vamos ver o tratamento de restauro e pequenos restauros. E descarte? Eu não sou adepta de descarte, o nosso descarte até agora foi 0. Por quê? Porque para mim o descarte, ele vai ter que beneficiar alguém. Então não é jogar fora por jogar fora. Eu tenho que selecionar, entrar em contato com a nossa comissão permanente, que já está sendo estabelecida, para a gente analisar qual destino nós vamos dar a esses livros. Nunca incinerar, nem jogar fora, né? Sempre procurar suprir outras bibliotecas, se for o caso. São propostas, mas isso vai para a comissão, que será decidido posteriormente. Eu fui privilegiada, porque o acervo da Manuel Bonfim, ele é um dos acervos mais ricos que eu já trabalhei. Nós temos aqui
obras raríssimas e obras originais. Então, esse acervo, ele é uma joia rara. Ele tem que ter todo o cuidado, toda a proteção que uma biblioteca com o conteúdo dela, da Manuel Bonfim, precisa. Nós temos aqui uma projeção de crescimento de acervo muito baixo também. Eu estou aqui desde 28 de novembro de 2018. E entre 2018, que já foi no final, já peguei comemoração de Natal e tudo mais, mas 2019 e 2020 nós tivemos 30 publicações doadas. E a gente sabe que a aquisição desse acervo é doação. Então, se os sergipanos, os autores sergipanos não doarem, com certeza que esse acervo ele vai estagnar. Num ponto, essa projeção do acervo é ruim, tem um ponto positivo e tem um ponto fraco. O ponto positivo é porque o espaço da biblioteca é reduzido e a gente não tem muito espaço, muito estante para poder receber se fosse uma doação grande. E por outro lado, né, a gente sabe que o ponto forte é porque a gente vai sempre estar sempre atualizando esse acervo. Nessa implantação da biblioteca, que antes era seção sergipana e agora passa a ser biblioteca, ela nasce nesse momento, porque nesse momento ela tem o seu documento, sua certidão de nascimento. Eu costumo dizer que a biblioteca ela ganha a certidão de nascimento dela quando ela recebe o regulamento. E o regulamento vai fazer o quê? O que é que o regulamento proporciona? Ele estabelece normas, né, para poder você usar. Então, direitos e deveres para os pesquisadores, né, quem usa a biblioteca. Esse regulamento logo mais estará no site do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Isso a gente já está tomando a providência. Criamos a política de aquisição, né? E a política de aquisição é algo importantíssimo para uma biblioteca, porque ela vai ela determina os processos da aquisição, da manutenção e do descarte. Então, a biblioteca precisa da política de bibliotecas. E os documentos de apoio. Quais são esses documentos de apoio? Uma carta, um termo de doação, que é importante, né? A biblioteca, ela guarda documentos, mas ela também produz documentos. Então, temos que ter um termo de doação para receber as nossas doações, né? E também uma carta de agradecimento. Hoje, com a inovação tecnológica, os softwares já trazem essa carta de agradecimento, mas nós criamos a nossa também. E planilhas para descartes, né? E tudo isso. Então, basicamente, é isso que nós construímos no acervo, implantamos esse acervo e implantamos a biblioteca Manuel Bonfim, certo? Então, eu quero, nesse momento, as minhas palavras finais são de gratidão e honra. Grata pelo acolhimento e a confiança da professora Aglaé Fontes e honrada por ter organizado um acervo de tamanha magnitude. Então, é isso que eu tenho para falar da Biblioteca Manuel Bonfim, dizer para vocês que não percam a oportunidade de conhecê-la, porque ela está muito interessante. Como estão a ver, senhores, o período de isolamento do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe rendeu resultados. Ele esteve fechado ao público, mas aberto ao trabalho e ao compromisso do trabalho dessa biblioteca. As ideias fluíram e as ações se fizeram presentes semanas e semanas
que até a noite nos encontrava aqui fazendo o sonho se tornar uma realidade, né? Esta é a razão da celebração que estamos a realizar hoje, mesmo assim, de forma virtual, mesmo sem o calor da presença das pessoas, mas selando um compromisso iniciado há 108 anos por Florentino Menezes com a criação da Casa de Sergipe, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Comemorar a Manuel Bonfim é, ao mesmo tempo, festejar a palavra, festejar as ideias, festejar os aspectos da historicidade, a memória e a cultura sergipana. A arte de representar se integra a essa comemoração. Muitos dos contos que conhecemos são variantes de contos trazidos pelos portugueses durante o período de colonização e que foram passando por uma espécie de adaptação regional. O Nordeste é muito rico na literatura oral e um grande pesquisador sergipano chamado Silvio Romero foi um dos que fez o primeiro levantamento dessa extraordinária riqueza cultural e publicou um livro chamado Contos Populares do Brasil. Câmara Cascudo dedicou muitas das suas pesquisas ao conto popular também e tentou fazer uma coisa interessante. Ele tentou sistematizar as características do conto. Por isso ele diz que alguns contos são contos de encantamento, outros são contos de exemplo, outros são contos de animais, outros são contos religiosos e ainda vai por aí adiante quando reúne, por exemplo, também aquilo que ele chama de contos etiológicos, que explicam como é que as coisas nasceram. Ou ainda os chamados contos de natureza denunciante, que são contos que narram na sua história, tem uma denúncia sobre algum fato acontecido. Ou então os contos que contêm adivinhações, ou ainda o que ele chamou de contos do diabo logrado. Aliás, um outro folclorista, o Lindolfo Gomes, chamou a essa reunião de contos, tendo como personagem principal o diabo, de ciclo do diabo. Interessante como os contos do diabo logrado, enganado pela astúcia do homem, são frequentes entre nós. Só para lembrar uns, tem o homem prometido ao diabo, tem outro que é o homem que vendeu a alma ao diabo, outro que se chama o ferreiro que venceu o diabo, e por aí vai. Sem falar nos contos doutrinais, que sempre se caracterizam pelo desconjuro final, quando o diabo é reconhecido e foge ao ouvir o nome de um santo, ou então da cruz onde Jesus morreu. A velha tradição de tentação do diabo ao Cristo, quando ele fez isso disfarçado em anjo, encontra um campo fértil no Nordeste com a presença do conflito dentro dos contos populares. Aliás, Théo Brandão fez uma recolha de um destes contos, que é assim. Diz que havia um homem chamado Mendes e que um dia o diabo quis tentá-lo. Mas o homem era muito esperto e certa feita, quando ele estava viajando, tinha saído de casa e andava pelo mundo, o diabo foi disfarçado se encontrar com ele e decidiu ver se conseguia embrulhá-lo. Cumprimentou e passou a fazer-lhe perguntas sobre perguntas. E o astuto ia se despachando, respondendo com uma frase rimada, até o momento em que o homem percebeu que aquele era o diabo. E então o esconjurou. O diálogo era assim. Como passei por tua porta? Porque lá era o caminho. Tua mulher pariu. Porque prenda eu deixei. Mataram um cabritinho. Porque era a ordem que dei. Guardaram meu quarto. Porque de mim se lembraram. Mas o cachorro comeu. Porque mal guardaram. E deram no cachorro. Porque ele mereceu. E o cachorro graniu. Porque ele doeu. Ai, homem, que tu sabe. Ah, nada de me arrependo do que tudo que sei. Me diziam as verdades. Se perguntarem, te direi. Então se digo uma. O sol corrigar com a lua. Diz-me duas. Boa comida, galinha com arroz. Diz-me três. Boa pipa de vinho é para os reis. Então se me desquarto. Há um bicho feio lá no mato.
Desme 5. Galinha boa cria pinto. Desme 6. Quem tem dinheiro é princesa. Desme 7. É tudo que tu te mete. Então se desme 8. De farinha fina se faz biscoito. Então é melhor 9. Pois faz lama quando chove. Desme 10. Tem casco nos pés. Então se desme 11. Ave Maria, Entre as novidades da nossa programação, apresentamos Little... Dependendo da situação da narrativa. E no Chile ele grita, suéltame que te doi um puntapié e te rompo las canilhas, que quer dizer, solta-me que te dou um pontapé e lhe quebra as canelas. Estas superstições eram importantes de serem difundidas porque pelo dia todo mundo trabalhava e à noite, principalmente se fosse uma bela noite de lua, era a hora do encantamento. Porque na verdade, seja como for, o conto existe de uma forma intensa um encantamento. Tanto o encantamento de quem conta, como o encantamento de quem ouve. Mas como é mesmo que você conta a história do bode e da onça, os eternos inimigos? Pois olhe só essa história que eu vou contar, que é do tempo que os bichos falavam. Diz que foi um dia uma onça que queria fazer uma casa para morar. Essa mesma vontade tinha um bode que estava cansado de caminhar pelo mundo sem ter onde botar a cabeça para descansar. E foi nessa procura de um lugar que a onça topou um lugarzinho bom danado de fazer uma casa. Ai, que lugarzinho bom! Plano! Bom de fazer uma casa. É só arrancar o mato, varrer e amanhã começar a fazer minha casa. Pois é o que eu vou fazer. E não fui eu, menina, que fiz arenga seu pai. Sapatilha bem feita, é sapateiro que faz. Não fui eu, menina, que fiz arenga seu pai. Sapatilha bem feita, é sapateiro que faz. Pronto! Amanhã cedinho tô aqui para começar minha casa. Até que fim vou ter um lugar para morar. E não fui eu, menina, que fiz arenga seu pai. Mas repara só, o que está acontecendo por aqui? Repara, encontrei um lugar todo limpinho, todo ajeitadinho, no prumo de fazer uma casa. E é isso que eu vou fazer. Ah, mas vou fazer mesmo. Tudo limpinho, os matos tudo tirado, oh, coisa boa. E Nossa Senhora das Candeias que vai me ajudar. Vai me ajudar não, ela tá me ajudando. Pronto, eu vou pro mato tirar os pau e começar a minha casa. Machadeiro, acocha o machado pra pegar o pau do piti. Machadeiro, acocha o machado pra pegar o pau do piti. Eita, coisa boa, repare que eu já vou começar a fazer minha casa e é ripando e amarrando direitinho como Nossa Senhora das Candeias tá fazendo. Oh, coisa boa, meu Jesus sereno. Repara, até a medida eu tô encontrando tudo certo, Jesus. Olha só, madeira no prumo, serrada e amarrada. Ripada, olha, dá largura de botar uma cama e um giral. Oh, Jesus bom. Já botei essa parte, agora amanhã eu volto para botar o resto. Fala, minha Nossa Senhora das Candeias. É ela que tá me ajudando. É ela mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou botar a cunheira. Tenho que botar uma minha casinha logo. Oh, que coisa. Ah, Nossa Senhora das Candeias. Oxi.
Olha pra isso, repare. Eu plantei a cana verde, 7 palmos de fundura, não levou nem 7 dias e a cana tava madura. Ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus. Olha que beleza vai ficar minha casa. Agora sim, finalmente eu vou ter um lugar para morar. Vou deixar de estar no sereno, nas portas dos outros, pedindo uma morada. Acabou-se esse tempo agora. Oxe, mas será possível? Nossa Senhora das Candeias, me ajuda aqui. A Santinha Milagrosa, é só chamar e ela num instantinho ajuda. Pronto. Amanhã eu volto. E aí eu boto a porta. Entremos nesta nobre casa, com poder e alegria. Menina, Nossa Senhora das Candeias, pela chaga de Jesus, por tudo que é sagrado, a senhora botou a cominheira. Se ontem eu deixei só os pau, graças a Deus, eu espirro tanto, não vou mais espirrar, porque não vou ficar pelas portas do povo, ainda mais morando com aquele bode velho podre. Oh, meu Deus, graças a Deus, olha, tá no prumo ripado e amarrada. Agora só falta eu botar a porta, e amanhã eu venho botar o resto. Ai, Jesus, eu vou pegar aí a porta. Ai, vou pro mato pegar esta porta. Eita, machadeiro, machadeiro, acocha o machado pra pegar o pau de piti. Machadeiro, acocha o machado pra pegar... Uia, a porta tem na cor que já saiu pronta. Meu Jesus amado, olha, que beleza. Já tá de porta, amanhã cedo eu vou botar a janela. Oxente! Tem porta! Falei, minha Nossa Senhora da Candeia, mas ô santinha boazinha, ela tá me ajudando mesmo, repare. Sendo assim, eu vou botar a janela e amanhã eu trago minhas coisas. Que alegria ter uma casa, ter uma família. Agora eu vou poder ter uma família. Que coisa boa! Mas olha que beleza! Mas que coisa tão boa! Aí, tá vendo? Depois esses bichos ficam dizendo que não tem mais milagre. Ora, assim não tem. Eu não tenho o quê? Ah, minha santinha, muito obrigada, minha santinha. Amanhã eu trago as minhas coisas. Não! Nossa Senhora das Candeias, foi a senhora que fez a porta, porque eu só botei a porta e tem janela. A senhora tá por aqui, é a senhora mesmo. Eu bem que dizia que santo ajudava ao pecador. Olha que janela, até tá embeiçada com uma coisa linda. Ai, Jesus, graças à senhora, minha santinha. Eu não vou precisar mais andar na casa de ninguém. Repare, eu agora tenho uma casa. Eu até posso telefonar, não, escrever para meus parentes no cemitério do São Francisco. Repara, e ainda mais vou botar uma carta assim. Entregue esta carta a seu Zé do Bode, número tal, rua... Mas não precisa de só ter essa casa aqui. Eu agora tenho que botar uma placa. Já sei. Alameda da Mata. Tá pronto. Pronto. Agora só me falta eu trazer minhas tralhas e vir pra cá. Ai, casa, mas agora, até que enfim, acabou meu sofrimento. Agora eu tenho uma casa pra morar. Posso dormir sossegada, posso dormir tranquila, posso arrumar minhas coisas, posso me sentar na minha porta, fazer a minha comida e descansar.
Mas tenho que acender uma velinha para Nossa Senhora das Candeias. E vou fazer isso agora mesmo, minha santinha. Ave Maria, cheia de graça, filho. Peraí! Não tô acreditando no que eu estou vendo. Você está na minha casa. Sua casa? Quem foi que disse que é sua? A casa é minha. Eu que construí, cara. É minha e foi eu que botei tudo. Eu botei a comieira. E eu botei as travancas. A gente, eu botei os caibros. E eu botei a janela. Eu botei a porta. A casa é minha. É minha. É minha. É minha. É minha. Vai sair daqui agora, porque a coisa não vai ficar boa. E não vai ficar boa. Não saio daqui, eu não saio daqui. Ninguém me tira, eu quero ver vocês. Mas quando vai ser necessário pra me tirar daqui? Olha que desaforo. Você tem que fazer um financiamento por qualquer coisa. Mas na minha casa você não fica. Pra você, se quiser, pra Caixa Econômica, porque a minha casa, essa casa é minha e daqui. Você vai sair agora. Vai sair. Oi. Vai sair. Eu e as unhas todos, saia daqui. Da minha casa pra ele. Tem que ter um acordo. Eu não quero saber. A casa é minha. Mas eu que pensei que Nossa Senhora das Candeias Eu também estava me ajudando. Mas você tem que fazer alguma coisa para sair do meu... Daqui não sai. Não. Olha, sabe uma coisa? É melhor nós não brigar mais. E como é que a gente faz? Já que fomos nós que construímos, vamos então, a gente pode, morar junto. Como é que se combina? Onça não se combina com bode, olha. Você fede muito. Você quer ou não quer? Porque se não quiser morar aqui, você vai embora, eu fico, porque daqui eu não saio. Bem, e como é o acordo? Se vamos morar junto, é preciso dizer umas coisinhas. Qual? Olha, quando tu olhar pra mim, que me vê franzindo do couro da testa, saia, porra, porque é que eu tô com uma raiva tão grande, mas tão grande, que ela tá bem maior que eu mesma. Tome cuidado, tome difícil. E quando você me vê, eu balançar a barbicha, é porque eu tô azedo que vou dar um espirro que não tem mais tomando. Com esse acerto, os dois ficaram morando junto. A onça foi dormir no seu giral com um colchãozinho velho e o bode armou sua rede bem longe dela. Os dias foram passando e cada um espiando o outro, desconfiado. Chegou um dia... Oi, eu acho melhor você ir atrás de comer. Porque já tem muitos dias que a gente tá aqui com fome. Tá bom, eu vou hoje e você fica tomando conta da casa. Tá certo? Ligeiro que eu tô com fome, vou cuspir no chão. A onça foi procurar comida longe de casa. Encontrou um bode velho, grande, mas fraco. Deu uma paulada, matou e trouxe arrastando para casa. Tira caranguejo, cura de feitiço. Amigo bode, tá aí. E sobe e traga pra nós comer. Como é a história? Se ela matou um irmão de carne e osso, que nem eu, ela pode me matar também. Eu tenho que tomar cuidado. O tempo foi passando. No outro dia, o bode falou para a onça: Amiga onça, Diga, seu Zé Bode. desta vez quem vai caçar sou eu. Ah, Agora todo tempo. O bode saiu, largou-se pelo mundo para bem longe. Aí, avistou uma onça e armou um plano. Começou a tirar cipó. Aí a onça foi chegando e perguntou: Amigo bode, pra que tanto cipó? Ele não só fez, como ainda lhe deu uma cacetada. E a pobre deu um tango-lumango e caiu morta. Depois ele foi arrastando ela até chegar em casa e falou: O mar de onça, eu matei aqui uma peçuída. Você pega e esconde pra nós comer.
Daí por diante, minha gente, o medo ficou entre os dois. Cada um olhava enviesado para o outro. Um dia, o bode ficou tomando fresca na porta da casa e quando olhou para a onça, ela estava de testa franzida. Ele, com medo, tremeu a barba e largou um espirro que quase leva a palha da casa. A onça pulou pelo mundo na carreira e o bode também, cada um para um lado, com medo um do outro. E sabe o que é que dizem? Que até hoje ainda estão correndo. Pois é. Isto aí é o que se chama de transposição temática. O conto original é trabalhado teatralmente, mas sem perder seu conteúdo original. Apenas ele transpõe o tempo e faz acontecer a história num momento atual, numa situação hoje. Sabe, Cheiroso, acho que esta forma de teatro popular, aproveitando o conto popular, é muito válida. É um recurso usado para a divulgação da nossa literatura oral. É uma nova leitura, não podendo, entretanto, se perder a presença do conto original. Com esta representação tão sergipana quanto a nossa biblioteca, nos encaminhamos ao final dessa celebração. A diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe agradece a todos que nos acompanharam de forma virtual nesse vídeo celebrativo. E queremos também agradecer aos que participaram. A professora Terezinha Oliva, pela sua palavra cheia de conhecimento, aos nossos queridos estagiários Milena, Paulo, Josi e Glauco, a professora Rosângela Soares e ao Mamulengo de Cheiroso, que alegrou o nosso imaginário com a sua representação. E também agradecer a Adriano, que tem nos levado pelos caminhos da informática para que pudéssemos realizar este vídeo celebrativo. Por fim, agradecemos a valiosa contribuição do jovem pianista José Carlos Oliva Neto, que nos honrou com a execução do hino sergipano. Obrigada a todos e venham conhecer a nossa biblioteca Manuel Bonfim neste ano do bicentenário de Sergipe.